sobre a proteção de Deus e, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Paulo Glinski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Gustavo, sim, perdão, senhor Cláudio, sim, que sempre nos dá a honra e o prestígio da presença, o Gustavo, o filho dele, que sempre está conosco também, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito, senhora primeira secretária, realizar a leitura do expediente. Expediente em ordem do dia de 11/9/2018. Convite da EPAGRE, Prefeitura Municipal, para o Seminário Regional de Psicultura a ser realizado dia 12 de setembro. Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Assistência Social para a inauguração da Unidade de Distribuição de Agricultura Familiar, dia 21 de setembro. Convite para o simpósio Você Tem Valor, a ser realizado dia 26 de setembro. Convite da comunidade de Nossa Senhora Aparecida para a festa a ser realizada dia 12 de outubro. Comunicado da Auditoria Fiscal da Receita Federal sobre a conclusão dos trabalhos realizados no Instituto Canoinense de Previdência e Ciprev. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei número 109 de 2018, que altera dispositivos do FROHAB. Projeto de Lei número 111 de 2018, que dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos do município de Canoinhas e da outras providências. Indicações. Indicação 267 de 2018, de autoria do Edil Miguel Gontari, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, patrolar e colocar pedra brita na estrada Rio dos Pardos, depois da igreja, bem como na estrada de Pinheiros. Indicação número 268 de 2018, de autoria do Edil Miguel Gontari, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, a limpeza de valas em frente à UCI da localidade de Rio dos Pardos. Indicação 269 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, a manutenção e a pintura do portal turístico do município, localizado na Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Indicação 270 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, para que os agentes de trânsito realizem um trabalho de conscientização aos pedestres do município, principalmente em relação à travessia de faixas. Era o que continha. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito, senhora primeira secretária, informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor. Só gostaria de justificar essas duas indicações. Eu, no início do ano passado, vereadora Thelma, eu tinha formulado já um requerimento com relação a melhorias no portal. E hoje eu recebi uma solicitação de uma moradora de Canoinhas, né, falando sobre o nosso cartão de visita, que ela acha muito bonito, o nosso cartão principal, mas que, em função, né, do tempo, as cores lá, as cores principalmente, eles estão muito desbotadas, né, e como é nosso portão de entrada do município, né, ela pediu para formular uma solicitação ao prefeito, conversar com ele a respeito disso, tá? Se existe um recurso para dar uma melhorada na questão da pintura do portal, na questão lá de ajardinamento, limpeza, enfim. Em função disso que eu formulei essa indicação. No ano passado eu já tinha formulado, né, solicitando a melhoria, inclusive a colocação de uma placa, alguma coisa que referenciasse
né, Canoinhas, seja bem-vindo a Canoinhas, a Princesa Gentil do Planalto. Eu acho que isso é extremamente importante, já falei isso no ano passado, volto a insistir, né, que entendo ser necessário. Né, é que nem a porta da casa da gente tem que estar muito bem limpa, por quê? Né, porque dá um sinal de organização, enfim. E a segunda também solicitação dessa senhora, né, ela reclamando muito a questão de educação no trânsito, para os agentes do DETRACAN realizarem um trabalho de conscientização aos pedestres do município, principalmente em relação à travessia das faixas. Isso não é uma coisa muito simples, foram desenvolvidas algumas campanhas já no município com relação à Semana Nacional do Trânsito, enfim, mas aí é questão cultural. Né? Volto a insistir que, para que haja efetivamente essas medidas sejam efetivas, nós temos que começar a trabalhar com as crianças. Serei isso, muito obrigado. Posso? Pois não. Boa noite, vereadora Camila, senhores vereadores, boa noite aos internautas, aos assessores da casa, Cláudio Sim. Vereador Coronel Mário, a respeito do portal de entrada da cidade, no ano passado também fizemos um requerimento a pedido da fotógrafa Fátima, lá de Marcílio Dias. No mesmo instante, nós tratamos da revitalização e de um conserveiro para para a antiga estação de Marcílio, para aquele galpão que tem ao lado, né, que pudéssemos fazer uma manutenção, já que muitas pessoas usam como cenário para moda e vários tipos de fotografias. E, naquele momento, também a Fátima me comentou, e a gente fez o requerimento aqui, repetindo já o que o senhor havia solicitado, a respeito da revitalização do portal. E passando lá até semana passada e à noite, a gente vê que tem muitas luzes queimadas e tem sujidade, olhando de perto, bastante sujidade. Eu acredito que não só uma limpeza, mas uma pintura, porque é a entrada da nossa casa. Muito bem colocado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, vereadora Thelma, vereadora Camila, senhores vereadores, comunidade, nosso amigo Cláudio. Hoje o Gustavo está faltando, vamos descontar o ponto dele, pela falta na sessão. Brincadeira à parte, dos internautas. Senhor presidente, só queria aproveitar o gancho dessa sua importante indicação sobre o portal. De fato, a gente precisa fazer não vou dizer uma revitalização, mas um trabalho de melhoria nele, na questão estética e na questão da iluminação também. A iluminação, que na verdade foi uma iluminação natalina que acabou permanecendo, né? Mas ela deu uma vista muito boa do portal, levando em conta quem está passando na BR ali tem uma visibilidade maior. E é comum a gente ver ali, principalmente quem pratica caminhada, aí é comum a gente ver o pessoal tirando fotografia no nosso portal, pessoas que passam na região. E é difícil a gente ter um portal tão belo e tão bem localizado como o nosso. Porque às vezes tem portais aí que são mais distantes do aglomerado de comércio, de residência, então o pessoal fica receoso de parar. Tem outros que você tem que ter um longo deslocamento da BR até chegar no local, e o nosso não, o nosso está do lado da BR, ali tem um comércio muito forte, ali tem vigilância em todos aqueles estabelecimentos, é um local seguro. A gente não tem notícia de nunca ter acontecido nenhum problema com as pessoas que ali param. Então nós temos que, de fato, revitalizar. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, mas eu queria, na verdade, fazer uma colocação sobre esse tema. E essa colocação é no sentido de que, muitas vezes, o agente político, o ocupante do cargo público, ele é apedrejado antes de que aquelas pessoas que atiram a pedra vejam o ato que ele está fazendo. Quando surgiu a possibilidade do então prefeito Orlando Krauter fazer o portal de Canoinhas, e quem aqui tem uma boa memória e talvez um pouco mais de experiência na vivência pública sabe do quanto foi apedrejado por diversas pessoas. Não havia na época uma rede social tão forte como tem hoje, porque se houvesse, era de encher ali todos os arquivos, toda a memória do celular e do computador com críticas que houveram. Por que eu faço esse comentário? Porque muitas ações que nós adotamos hoje no dia a dia, o que o Executivo adota, o que nós aprovamos, elas às vezes são vistas por algumas pessoas como isso aqui é uma coisa desnecessária. Então, naquela época,
o governo do estado viabilizou recursos para as prefeituras implementarem portais. Era um programa do governo do estado voltado para a divulgação turística do estado de Santa Catarina, tanto que diversos portais surgiram, alguns assim mais simples, outros menores, outros tal, mas aqui foi feito um projeto bastante elaborado, foi feito um portal muito bonito, tradicional, portal polônico, com a arquitetura polonesa, e eu, em todos esses anos que eu estou aqui na Câmara, eu nunca toquei nesse assunto, mas eu, aproveitando a vossa importante indicação, queria colocar. Ocorreu um apedrejamento do então prefeito, dizendo que aquilo era desnecessário. E passado o período dele no governo, o governo seguinte já adotou a foto do portal como símbolo do governo, só que em tons verdes. E eu não sei se existe aqui em Canoinhas alguém que discorde da existência do portal, ou alguém que diga, nossa, o portal aqui em Canoinhas é feio. Muito pelo contrário, é quase que uma unanimidade. A beleza do portal, a importância dele, o atrativo que ele é para a cidade, os visitantes, a grande maioria fica encantada com o nosso portal. E mesmo com tudo isso, lá na época, no momento que fez, as críticas foram bastante severas. Eu faço esse comentário como uma reflexão para fortalecer a nossa convicção de que aquilo que for preciso fazer, que for bom para a comunidade, se vai ter crítica de A, B ou C hoje, não importa. Se ele for bom para a comunidade, vai ter um determinado momento que a comunidade vai reconhecer, olha, tinha que fazer mesmo, a verba era para aquilo. Se não tivesse pego aquela verba, não tinha feito o portal e ele não estaria lá. Não podia pegar a verba do portal e investir na saúde, por exemplo, nem na educação, porque era uma verba, uma grande parte do portal foi com verba estadual, outra parte com verba pública, mas a verba era carimbada. Assim como nós temos muitas vezes emendas que são destinadas para um tema. Aí você escuta, por que estão pedindo para fazer determinada situação e não outra? Porque a verba é para aquela finalidade e não para outra. E aí a gente tem que escolher. Ou investe bem naquilo que é permitido pela origem da verba, ou perde o recurso. E nós aqui não queremos e não podemos perder recurso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Célio Galeski. Senhor presidente, já aproveitando a fala do vereador Paulo Glinski, né, voltando no tempo, e realmente eu lembro de todos esses acontecimentos, e eu fui um defensor do portal, né, por entender a importância dele, mas talvez lá naquele momento, o vereador Paulo Glinski, os senhores vão de lembrar que o asfalto da Avenida Rubens Ribeiro não era nas melhores condições. Então, uma das razões usadas, das falas usadas, é de que adiantava um portal bonito se o asfalto estava ruim. Ocorre que, com o passar do tempo, foi possível a revitalização da Rubens Ribeiro. E aí a obra ficou, eu diria que, se não completa, mas aí ajudou. Né? Então, por que falo isso? Para dizer que, se fosse atender a vontade da população, né, naquilo que a população espera, para poder atender isso, é preciso muito dinheiro. E o poder público não tem esse dinheiro. Então, de acordo com aquilo que vai entrando, é possível ir executando obras. Né? Hoje, recebi uma mensagem de um amigo meu, mas que reside na Júlio Budante Neto, da expedicionária até o final das casas, me cobrando porque esses dias tinha barro e hoje não há quem aguente a poeira. E que o poder público está investindo em outros bairros e não está investindo lá. A gente sabe que, se fosse para atender a vontade de todo mundo, nós tínhamos que asfaltar todas as ruas. E haja dinheiro para isso. Né? Então, é difícil o poder público ter que priorizar uma situação. Foi o que eu falei para ele. Nós entendemos da necessidade, da importância que é. Veja só, a Júlio Budante Neto, o vereador Vilmar Sidowski, ela corta o Menino Deus, depois tem a creche federal, importante, né, para a população, depois vem o loteamento Campo da Água Verde, depois lá a estação de tratamento. Olha só a importância que é fazer aquele asfalto. Mas para isso, vereador Chiquinho, o senhor que também é morador do bairro, nasceu lá, precisa de dinheiro.
Então não é que a gente não está vendo isso, né? Foi me dito, viu, nós vamos fazer um movimento e vamos fechar a rua, como que isso resolvesse a situação do caixa da prefeitura. Né? Não é assim que funciona. Nós sabemos da necessidade, já falei para ele que já tinha um projeto pronto no governo passado, que não foi possível fazer a obra pela falta de dinheiro. Esse nós tínhamos certeza, vereador Paulo Glinski, que iniciaríamos a obra em 2017 ainda, já estamos quase no final de 2018, ainda não iniciamos, por falta de vontade nossa, por incompetência nossa, não é não. É pela falta de recurso. Mas, então, só para dizer que é isso que o senhor está falando, lá naquele momento veio um recurso específico para tal obra, e felizmente foi feito. O ex-prefeito apanhou até não querer mais, né? Mas felizmente teve a coragem de fazer. E falando na pintura, a minha memória pode me trair, mas a pintura original era amarela e azul, né? Amarelo porque é a cor do polaco. E depois foi alterada essa cor. Eu diria que esse azul é meio estranho, mas enfim, é a cor, né? Foi feita uma pesquisa para isso. Mas até com uma sugestão, eu não sei se isso se é relevante a minha colocação, mas fazer nas escolas, ou enfim, uma pesquisa, né? Para se discutir essa questão das cores do portal, né? Sabe, Coronel Mário, para ver, de repente, ver se há alguma sugestão, né? Que até porque para ser harmônico também, né? Com o nosso portal, pelo que ele representa, mas para discutir talvez a questão dessas cores aí, né? E que certamente o valor que foi investido lá, independente se vai ser uma quantia pequena, média ou grande, vale o investimento, sim. É um investimento, né, na nossa cidade. Então, por isso que eu quero parabenizar o senhor pela indicação e defendo esse investimento. E quando eu falo dessa questão das cores, fazer um concurso, né, de repente, uma sugestão para a Secretaria de Educação ou para o próprio Poder Público, nas redes sociais, aí na mídia, né, verificar se há alguma outra cor que, de repente, como sugestão, pudesse ser usado para embelezar ainda mais o nosso portal, que, no meu entendimento, é muito bonito. Eu só gostaria de, aproveitando todo esse gancho, tá? Viu, vereador Célio, por dever de justiça, eu sempre falo isso, tá? Isso não foi ideia minha, tá? Isso foi da senhora Kátia Nishimori, fez um contato comigo via WhatsApp, tá? Solicitando, porque ontem eu havia falado que falta a participação da comunidade, que poderia, de várias formas, se manifestar. E ela, acredito que ouviu isso e hoje tomou a liberdade de me passar. Mas tem duas coisas, vereador Célio. Primeiro, a questão das cores, tá? O arquiteto, né, Paulo Drachinski, tá? Que formulou esse projeto, ele tem mais 2 projetos para as outras duas entradas do município, tá? Lá pelo Expedicionário, tá? E aqui no trevo não, ali é Princesa Dona Francisca. Dona Francisca, isso, na entrada Dona Francisca. E eu conversava com ele sobre isso, da importância, e também de buscar, de repente, o Sindimate, né, para reforçar essa identidade nossa de capital catarinense, né, da erva mate. Nós tínhamos que pensar algo nesse sentido, ao meu ver. E o nosso portal, eu tenho um ponto para destacar, que quando teve o JAST aqui em Canoinhas, que foi os Jogos da Terceira Idade, foi convidado algumas pessoas para recepcionar os grupos que estavam chegando, muitas pessoas chegando, tá? Então era para parar o ônibus, tá? Que bom que vocês vieram, tá? E tchau. Daí eu tive que chamar guarnições para auxiliar no policiamento, porque todo mundo queria descer e fotografar o portal. É uma coisa que me chamou muito a atenção naquele dia, tá? As pessoas que vieram de fora. Então, como é o nosso cartão de visita, se os senhores me permitem, a gente sabe, vereador Célio, que o recurso ele é curto, tá? E essa Casa Legislativa tem feito o dever de casa no sentido de economizar. Se houver aqui essência de todos os senhores, eu vou conversar com o prefeito. Nós já temos dinheiro para ser devolvido ao Executivo, de repente, parte. O investimento, acredito que não é muito alto, tá? Que possa revitalizar ou melhorar
o nosso portal. Agora, a questão de mudança de cores, realmente acho que o Paulo que definiu isso no seu projeto, no seu estudo, a sugestão é boa, mas acredito que primeiro teria que ser conversado com ele. Tá certo? Então, se houver aqui a ciência dos senhores, eu conversarei com o prefeito, vamos devolver um recurso, se o prefeito assim entender, porque tudo é prioridade no município, vereadora Camila, tá? Falando em prioridade, já aproveito o gancho, nossa pauta não está muito extensa hoje, nós discutimos agora há pouco, né? Quando veio um recurso, o deputado Jorginho Melo, R$200, agora um dos últimos que chegou no município, nós, bancada do PR, o vice-prefeito Renato Pique, vereador Paulo, nós discutimos que tudo é prioridade. Né? Falava, inclusive, asfaltar, eventualmente, 200 metros lá da Júlio Budante, que é R$1 milhão. Mas saúde sempre foi prioridade, e foi, vereador Chico, adquiridos esses carros, veículos, inclusive, muito bem adquiridos, quer dizer, veículos bons, né, que dão um certo conforto para os pacientes, dá o conforto também aos motoristas, tá? Por quê? Porque tudo é prioridade, e saúde, né, vereador Edmilson, sempre será prioridade. Desculpa, eu já me alonguei, tá? Mas nós vamos tratar com o prefeito a respeito disso. Passamos ao grande expediente. Solicito a senhora, primeira secretária, informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, a vereadora Camila Lima. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Thelma, vereador Chiquinho, Miguel, sejam bem-vindos. Ontem eu não os cumprimentei. Eu poderia usar das explicações pessoais ou no momento dos requerimentos para falar sobre isso, mas eu decidi, pela importância, agradecer aqui na tribuna a esta casa, ao presidente da casa, Coronel Mário, a todos os que estiveram aqui presentes na quarta-feira, na palestra Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, agradecer também a Carol, a Carla, a Joelma, a Marilda, a Marili, a Nathalie, a vereadora Thelma e a Viviane, por terem se dedicado tanto, cada uma de um jeitinho, cada uma de uma maneira. O objetivo da nossa palestra foi aprender que nem sempre se combate a força com violência. Ela ensinou algumas técnicas para a gente poder se defender, a palestrante Érica. E eu achei muito importante falar sobre isso, agradecer e puxar e fazer uma deixa, aproveitar essa deixa para falar sobre os casos de violência, os tipos de violência que tem parecido surto, parece um surto as violências que estão acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo, temos discursos de ódio, principalmente nos debates políticos, na internet. Nós devemos ser sensíveis à opinião das pessoas, que existam mais palestras, mas também que exista mais tolerância. Que hoje a gente está muito menos tolerante, se esconde atrás de uma rede social e fala coisas cruéis para as pessoas, que a gente consiga levar uma mensagem de paz, de amor. Nós, como representantes do povo, nós também somos o espelho da comunidade. Então, por isso a importância de nós não disseminarmos o ódio, nem nas nossas redes sociais, nem nas nossas vidas, nem entre nós. Então, esse é só um agradecimento. Fico muito grata a quem participou, valeu muito a pena, e que a gente não faça só palestras, mas que a gente leve para aprender a se defender, mas que a gente dissemine a paz e o bem. Seria isso. Muito obrigada. Só um minutinho, por favor. Com a palavra, vereadora Thelma. Quero parabenizar aí pelas palavras, Camila, e também quero agradecer ao presidente desta casa que oportunizou, viabilizou e esteve presente na palestra, ao vereador Edmilson Verca também, que se fez presente. Eu acredito que foi um evento com participação maciça das mulheres. Nós tivemos 160 inscritos. Isso. De 170 lugares aqui da Câmara. E eu acredito que mais uns 5 homens se fizeram presentes, né? Porque a gente tem que lembrar que a violência também existe
da mulher para com os homens, né, em alguns casos. Claro que a demanda é bem maior de homens para com mulheres. Então, a Érica ensinando algumas técnicas de defesa, eu olhei o Edmilson Verca, o vereador, ele estava muito assustado. Mas, enfim, valeu, foi muito proveitoso. Eu acredito que muitas mulheres saíram encorajadas daqui. É isso. Vereadora Camila, eu agradeço, tá, a proposição do vereador Paulinho, que fez o requerimento, né, da bancada do PMDB para a promoção desse evento. A Érica Paz, ela se apresentou aqui como campeã mundial de jiu-jitsu. E teve um senhor lá de São Bento do Sul, Campo Alegre, que era o cobaia. Fiquei com dó dele, vereador. O ator, vereador Camilo. Ela ensinou técnicas de defesa sem uso de força, né? Somente a técnica. E realmente, tá. Então, eu jogava o cidadão no chão aqui, viu? E eu ficava me escondendo atrás do povo. Pelo amor de Deus, não me chame aí, porque um alemão desse tamanho ia ser jogado por uma mulher. Quase chamaram, pois é, mas não, é brincadeira à parte, mas tem dois fatores dessa palestra muito importantes. Primeiro, a participação maciça, né? Houve assim, uma boa receptividade por parte da comunidade, foi muito bacana isso, tá? E o segundo ponto principal que a senhora enfocou também é realmente a questão da violência, né? Tem aumentado muito isso, né? E com simples técnicas, às vezes, né, assim, repassadas, eu não lembro, foi filmado o evento? Não, infelizmente não. Mas aquelas técnicas que pudessem repassar a um grupo maior de mulheres, né, para a defesa, seria muito interessante. Mas parabéns, né, parabéns pela organização, foi muito bacana realmente. Muito obrigado. E nós queremos fazer mais eventos aqui na casa, se assim possível, e mais próximo possível que a Érica puder aparecer aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 109 de 2018, que altera dispositivos do FROAB, altera o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 2.711 de 1995, com a seguinte redação: parágrafo 5º. Os cidadãos beneficiados com recursos do fundo somente serão atendidos novamente por deliberação expressa do Conselho de Gestão. Está em discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Blé. Então, como assistente social responsável técnica pela Secretaria Municipal de Habitação, o nosso conselho hoje ele é legítimo, né, a partir de maio de 2017, ele foi legitimado. E isso tem sido feito à risca, né? É bom também que conste em lei, mas os conselheiros são bastante criteriosos, cada caso é discutido pontualmente, então o conselho ele respalda muito as decisões. Se houver um segundo atendimento para aquele cidadão que já teve um pequeno atendimento lá atrás, mas até por um laudo emitido pela Defesa Civil, por uma residência que esteja em risco iminente de desabar, a gente tem que acabar atendendo ainda mais, porque tem crianças ali no bojo daquela família. Então, é um consenso, e o Conselho tem discutido muito e tem levado muito a sério tudo isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Célio Galessi. Senhor presidente, senhores vereadores, com tudo que a vereadora já afirmou, o objetivo desse projeto de lei, na verdade, é da legalidade, né? Porque, embora o Conselho tenha essa prerrogativa e tudo mais, mas na lei diz que é um único atendimento. E eu creio que lá naquele momento se pensou dessa forma, como esses dias eu também falei da intenção minha de regrar também o atendimento para empresas, né? Porque você passa a atender uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, sempre as mesmas empresas aí com incentivo, né? Em algum momento vai até o terreno, daqui a pouco vai a terraplanagem, daqui a pouco vai a brita, etc, etc. E esse atendimento único ele tem os dois lados, né, vereador Paulo Glinski, porque
num determinado momento é interessante isso quando se tem pouco pão para repartir. Aí um atendimento único. Mas há um momento em que tem situações específicas que precisam servir de maneiras diferenciadas. E aí, voltando para a questão do FROAB, é isso. Tem famílias que já foram atendidas, mas que não foram atendidas, entre aspas, ou de certa forma, ou de maneira que não atendeu a sua necessidade. Então, e aí a lei continuava com o único atendimento, vereador Vilmar Sidós, que isso impedia, nos atava as mãos na Secretaria de Habitação para esse atendimento. E para não incorrermos em ilegalidade, né, é que eu propus essa emenda, que eu gostaria, essa alteração, que eu gostaria do apoio dos senhores vereadores para aprovar, para que o próprio secretário possa trabalhar numa condição dentro da lei. É claro que daí vai ter esse estudo social, ver realmente da necessidade, tudo isso que a vereadora Thelma já falou. Mas falo isso porque no ano passado nós tínhamos recursos, e aí é uma grande questão. A Secretaria de Habitação, para poder atender as demandas da comunidade, que são muito grandes, ela precisa de recurso. Nesse caso específico, ano passado, nós tínhamos o recurso, tínhamos o projeto, junto com a Secretaria de Planejamento, mas nós não tínhamos a legalidade para fazer. E a família, por falta dessa legalidade, continuou sofrendo. O prefeito queria atender, o secretário queria atender, havia recursos, mas não havia legalidade. Então, por conta disso, essa emenda para resolver essa questão de legalidade. E aí as demais situações vão ser uma a uma analisadas, se realmente há necessidade ou não, né, com a aprovação dessa lei. Por isso que eu peço o apoio dos senhores vereadores na aprovação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da questão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 109/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 111/2018, que dispõe sobre a proibição do consumo de bebida alcoólica em logradouros públicos do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Eu li em muitas mídias sociais que nós, vereadores, com esse projeto, nós estamos tirando a liberdade de algumas pessoas. E eu realmente concordo, mas, infelizmente, por causa de poucos, o Estado tem que intervir para a segurança da maioria. Então, eu só queria deixar claro o motivo do meu voto favorável, infelizmente, porque realmente é muito... Tem uma certa verdade nisso. Nós estamos tirando a liberdade de poucos, mas que esses muitos fazem um estrago enorme, ocorre muita violência, ocorre sujeira no chão. Então, eu quero só justificar o meu voto. Continua a discussão. Esse assunto foi amplamente debatido já nessa Casa de Leis. Vereadora Camila, eu também fui instado por várias pessoas, tá, com relação ao pseudo-cerceamento de liberdade. Nós já falamos no dia que esteve aqui o promotor, né, o representante do Ministério Público, que fez a defesa do projeto. Isso é importante, novamente, né, reiterar a nossa comunidade. Então, em função disso, nós vamos propor, vereador Paulo Glinski, para a segunda votação, algumas emendas, tá? Dentre as quais, ouvindo a comunidade também, e é importante frisar isso, tá? Que na primeira abordagem, seja do agente da prefeitura ou se vier ser firmado um convênio com a Polícia Militar, a penalidade será única e exclusivamente cessar a conduta. A primeira, deixar isso bem claro, porque a indagação de algumas pessoas, tá, agora vocês vão abordar as pessoas, o cidadão está sentado na porta da sua casa, vai levar uma multa muito grande porque está fazendo ingestão de bebida alcoólica. Não, não. A proposição e o interesse da legislação, tá, é conter excessos. Agora, a penalidade, né, o senhor cesse a conduta porque existe uma lei municipal. É claro que isso é flexibilizado na fiscalização também,
Tá? Por quê? Porque o alvo principal, tanto dos fiscalizadores por parte do município como da Polícia Militar, será os excessos, conter os excessos. Né? Tanto que, num primeiro momento, vereadora Camila, quando da promulgação da lei e no início do cumprimento da lei, vereador Célio, tá? Houve muita resistência inicial, mas depois, naturalmente, foi acontecendo porque as pessoas tiveram a percepção, tá, que a medida não era punitiva, e sim preventiva. É importante frisar isso. Tá? Volto a frisar, orientação do Ministério Público, né, que defende a sociedade, né, que é o defensor da comunidade, dentro dos seus preceitos e deveres constitucionais, né, de nós estarmos aprovando. Então, nós vamos apresentar a emenda, estaremos discutindo ainda a questão de audiência pública ou não, vereador Paulo, né, até em função do próprio projeto, das peculiaridades do projeto. Tá? Nós vamos discutir isso nas comissões, sem entendermos a Casa da Lei, entender que, de repente, de ouvir a comunidade através de uma audiência pública, estaremos abertos para isso também, mas é importante frisar. Eu sei que os senhores até não fizeram manifestação, porque foi exaurido todas as discussões, mas nós vamos propor, inclusive, essa emenda exatamente para mostrar para a comunidade que nós não estamos querendo cercear direito, vereadora Camila. Pelo contrário, nós queremos, né, acabar com os excessos. Não havendo mais queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência em comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 111 de 2018 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 599/2018, de autoria de toda a edilidade, que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Marta Pereira da Silva, ocorrido no dia 10/9/2018, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por tratar-se de requerimento de pesar, os integrantes da mesa diretiva deferem automaticamente. Requerimento 600/2018, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Diogo Seidel, gestor do ICPREV, solicitando o atendimento das recomendações exaradas pelo senhor Elvio Luiz Milani, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, referente à auditoria direta específica realizada no RPPS do município de Canoinhas, abrangendo as competências do período de agosto de 2016 a junho de 2018, conforme o relatório encaminhado a essa Casa Legislativa. Está em discussão o requerimento 600/2018. Eu só vou fazer uma breve justificativa desse requerimento. Primeiro, que eu recebi nessa Casa de Leis, né, o senhor Elvio Luiz Milani, que é auditor fiscal da Receita Federal, e no documento encaminhado por ele na tarde de ontem, que é o relatório de auditoria direta, ele, na conversa que eu tive, ele pediu que essa Casa de Leis, né, também conversasse com o prefeito com relação ao cumprimento das recomendações. Né? Então, é importante frisar a nossa comunidade, tá, que a questão da Casa Legislativa, vereador Paulo, ele recomenda a instituição de uma guia de recolhimento para o Instituto Canoense de Previdência, CEPREV, que venha facilitar e demonstrar concretamente em documento específico os valores dos repasses efetuados mensalmente ao RPPS pela Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, conforme determina o artigo 48 da orientação normativa de 02 SPS de 31/3/2009. Agora é importante frisar para os senhores edis e para a nossa comunidade também a conclusão desse relatório. Não foram verificadas situações de descumprimento em relação aos critérios analisados pela auditoria direta, conforme descrito nesse relatório. Porém, a emissão do certificado de regularidade previdenciária fica condicionado ao implemento de todos os critérios e exigências, recomendações estabelecidas na legislação federal que disciplina a constituição, organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, RPPS, inclusive daqueles que somente são verificados pela auditoria indireta. E por fim,
dizer que foram apresentados pelo município de Canoinhas e pelo Instituto Previdência e CEPREV, unidade gestora, todos os documentos e informações solicitados através do termo de solicitação de documentos, TSD, possibilitando a realização da auditoria. Por que eu falo isso? Por que da importância de ler esse relatório, tá? Porque algumas pessoas às vezes questionam a parte fiscalizatória da Câmara de Vereadores e, por falta de conhecimento ou de acompanhar as sessões ou vir até aqui, não sabe que nós estamos acompanhando todos os processos do município. Então, foi a própria sugestão do auditor que dê ampla publicidade à nossa comunidade, tá? Dessa questão, principalmente que não foram verificados nenhum itens de irregularidade, e sim algumas recomendações para adaptação à legislação. Seria isso? Muito obrigado. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 600/2018. Requerimento 601/2018, de autoria das vereadoras Camila Lima e Thelma Bley, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando as senhoras Silvana Matias, Carolina Voitechen, Carla Brey, Joelma Faria, Marilda Voitechen, Marili Ecker, Nathalie Matias e Viviane Stange Pereira, pela brilhante organização da palestra Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, realizada dia 5 de setembro. Está em discussão o requerimento 601/2018. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 601/2018 por unanimidade dos presentes. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passando às explicações pessoais. Solicito a senhora primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Agradeço a participação de todos, dos internautas da nossa comunidade. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 17 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Um bom feriado a todos e uma boa noite. Obrigado.